Nós vamos, em nome de Jesus, dando já o início nessa noite. E nessa noite nós vamos compartilhar, vamos falar por que nós saímos da visão da família e por que nós entramos na visão de Deus e por que nós aceitamos o chamado. Em 3 posicionamentos. Porque saímos da visão da família, porque aceitamos a visão de Deus e porque nós encaixamos no chamado. Amém? Aos livros de Colossenses, no capítulo 2. Aos Colossenses capítulo 2. Versículo 8. E depois quem trouxe a Bíblia, quem está de Bíblia, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Ruth. Amém? Aos Colossenses capítulo 2, o versículo 8. E nós vamos falar sobre o chamado, porque saímos da visão da família e entramos na visão de Deus e depois nós aceitamos um chamado. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim. Colossenses 2, 8 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofia. Isso aqui, enganar você com filosofia. E vãs sutileza, conforme a tradição dos homens. Conforme rudimento, a palavra rudimento é remir, do mundo, e não segundo a Cristo. Isso quer dizer remir. Quando o mundo, por exemplo, as pessoas têm problemas com drogas, as pessoas têm problema com alcoolismo, as pessoas têm problema com prostituição. Então o mundo rime. Isso quer dizer o quê? Que o mundo toma conta da vida da pessoa. É o mundo que dirige a visão das pessoas, o mundo que dirige. Então o mundo rime. E não aqui nós encontramos, não é pela visão de Cristo. Não é Cristo que faz isso na vida da pessoa. E não segundo a Cristo. Porque o nosso espírito é minúsculo. Nós temos um espírito minúsculo. Se você for conferir sobre isso, às vezes você dá até risada sobre isso. Em Romanos capítulo 8, você vai ver a respeito do espírito minúsculo e o espírito maiúsculo, do que ele toma conta das nossas vidas, e às vezes os dois têm que estar em concordância, porque o maior abençoa o menor. Em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 8, no versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, você encontra assim, Romanos 8, 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O versículo 16 fala aqui: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode ver que aí o Espírito é maiúsculo, o Espírito de Deus é maiúsculo, e no fim o Espírito é minúsculo. Isso quer dizer o quê? Que o meu Espírito minúsculo, se não concordar com o Espírito Santo de Deus, não andamos em concordância. Então ele testifica. Então o nosso espírito carnal tem que testificar que o Espírito Santo que vai remir, que vai nos direcionar. Agora hoje nós vamos falar a respeito de chamado. Nós vamos falar por que saímos da visão da família e por que nós aceitamos o chamado de Deus. Há coisas que nós vamos ter de deixar para trás. Amém? Ruth capítulo 1. Há coisas que nós vamos ter de deixar para trás, para nós aceitar o chamado de Deus. E quando nós deixamos alguma coisa para trás, Deus coloca coisas novas no lugar. Por isso que nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 14 e o versículo 16. Primeira coisa que nós vamos aprender: você nunca cria uma história da tua vida em cima daquilo que é ruim. Não faça história em cima daquilo que é ruim. Não crie uma história, porque veja bem, quando nós trabalhamos, que Deus ele abre uma porta, ou de repente Deus recebe um dinheiro, de repente você tem alguma pessoa boa do teu lado, você praticamente vai construir uma história naquilo. Você vai ter coisa para contar. Mas se você construir história naquilo que é ruim, como que você vai apresentar essa história depois para as pessoas? Como que você vai dar a testificação de uma história que é ruim, uma coisa ruim? Como que você vai passar para uma pessoa? A história é constituída em cima de coisas boas. Quando você pega uma coisa que tem progresso,
alguma coisa que vai te melhorar. Assim, a mulherada não vai fazer progressivo, não muda, não fica bonito. É uma coisa que muda, progrediu. Mudou o rosto, mudou o cabelo, progrediu. Agora, não tem como você fazer história em cima de um cabelo ruim, vai. Você vai apresentar aqui e você vai falar o quê? Então, a gente tem que aprender, nunca cria uma história em cima de coisas ruins. Faça uma história em cima de coisas boas. Aquilo que é ruim você deixa para trás. Deixando as coisas velhas para trás fica. E avançando para o alvo. O que é? Quando você avança, você busca coisas novas. Nós vamos aqui no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos aprender por que nós vamos entrar no chamado. Nós vamos entrar porque saímos da visão da família. E nós vamos entrar no chamado. Ruth, capítulo 1. Versículo, tu acha que todo mundo já conhece? Todo mundo já conhece Ruth, o livro de Ruth. Mas nós vamos hoje aprender a importância. Ruth capítulo 1, versículo 6. Ruth 1, 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe comida. Isso aqui é Noemi. Noemi, ela veio de Belém. Belém significa a casa do pão. É onde Jesus nasceu. O que aconteceu? Pelo que saiu do lugar onde estiveram, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá. Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos de que acheis descanso, cada uma à casa de seu marido. E beijando-os a elas, levantaram a sua voz e choraram. Disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vós faça por maridos? Tornai, filhas minhas, ide vós embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disser tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, deter-vos-ei por eles. Se tomardes marido, não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que diz: eis que voltou tua cunhada a seu povo e a seus deuses, volte a tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me intes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali também pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Amém. Olha só o que nós vamos aprender aqui hoje, em nome de Jesus. Isso tanto faz para homens. A Bíblia Sagrada, ela tem passagem mulher, passagem de jovens, ela tem passagem de animais, ela tem passagem de mulheres, ela tem várias. O Senhor usa a água, o Senhor usa fogo, usa a nuvem, usa o martelo. O Senhor, ele tem vários instrumentos numa mensagem para que a pessoa receba. Porque a palavra do Senhor, ela não faz acepção de pessoa. A palavra do Senhor é para todos. É para todos. Hoje, as pessoas não querem entender. O Espírito Santo de Deus gerou Jesus no ventre de Maria. Gerou uma coisa de Deus. Entre o homem e Deus, o Espírito Santo também gera coisa dentro do homem e dentro da mulher. O Espírito Santo não gera fora do corpo, ele gera dentro do corpo. Quando o Espírito Santo gera alguma coisa dentro do homem e da mulher, aquilo cresce, e aquilo cresce, todo mundo vê. Porque é o Espírito Santo que cresce. Agora, depois que cresce, tem que pôr para fora. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Então, nós temos que dar fruto. Agora nós vamos aqui ver o que aconteceu. Como, às vezes,
nós saímos de um posicionamento e a gente tem que aceitar. Às vezes você está num local, você está num posicionamento que está ruim. É ruim, não te leva a nada, não te dá nada. E às vezes tem lugar que você fica, você só perde. Você só perde. Você não consegue concluir nada melhor. Você não consegue adquirir nada que te faça crescer. Em vez de você crescer, você vai se afundando cada vez mais. Por quê? O solo, aonde você está, você é uma semente. E outra coisa, irmão, a semente, ela não pode ser comida. A semente tem que ser plantada. Pois as pessoas falam, o que Deus disse para Ezequiel? Para comer, que era amargo. Ele comeu. Mas o Senhor falou para ele, olha, é amargo. Você vai comer, mas é amargo. Mas você, essa semente, você tem que investir essa semente. Você não pode enterrar, você tem que semear. Nós não conhecemos a parábola do semeador? Eu e você somos semeador de Cristo. Então a palavra está em mim e está em você. Então por isso que o Espírito Santo gera para eu e você semear. Aí nós encontramos aqui o caso de Ruth e Orfa. Essas duas mulheres são moabitas. Moravam em Moabe. Os filhos de Noemi casaram com ela. Só que os filhos de Noemi eram evangélicos, conheciam a palavra de Deus. E Orfa e Noemi eram moabitas, não conheciam a palavra do Senhor. Às vezes, quando você toma um posicionamento errado, você perde tudo que você tem. Te falo para você ver. Todos nós conhecemos a história de Ló. Ló estava perto de Abraão. O dia que Ló se separou de Abraão, Ló, naquela separação, perdeu a esposa, perdeu as duas filhas e perdeu os 2 gêmeos. Aí todo mundo sabe da história aqui, da mulher de Ló que virou estátua de sal, as 2 filhas que se prostituíram. Essas 2 filhas de Ló que se prostituíram é da descendência da tribo de Moabe. Porque um dos filhos que as filhas de Ló teve, um se chamou Amon e a outra se chamou Amonita, Moabitas. 2 tribos ruins que vieram. Conclusão. Você está pensando que é fácil você sair da visão da tua família? Faz uma análise para você ver. Olha a tua família como é. Olha para a tua família como é, para você ver. Você já acostumou com o ambiente da tua família? Você já acostumou com a briga da tua família? Você já acostumou com aquele clima da tua família? Tudo da família você já está adaptado. Você chega, não, eu sei, a minha família é assim mesmo. Olha para você ver ao redor da tua família como é. Às vezes a família está uma bagunça e você, não, é assim mesmo. Porque aí nós olhamos para a família, não, porque Deus vai trabalhar. Não, mas espera aí, Deus vai trabalhar, mas a nossa parte tem que ser feita. Deus vai trabalhar, mas a nossa parte tem que ser feita. Só porque Deus vai trabalhar na família, nós temos que tomar um posicionamento dentro da família. Por que nós vamos falar sobre isso? Todos nós conhecemos a história de Abraão. Sai da tua parentela. O que é sair da visão da parentela? Sair da visão da família. Você está pensando que foi fácil para Abraão sair da visão da família? Tinha idólatra, aquele monte de Deus estranho. Imagina, tinha bens materiais, eles estavam num local bom com o irmão, e como todo mundo diz, a família unida é benção, mas quando está unido com Deus só. Quando Deus fala a mesma língua. O próprio Jesus, que foi gerado do Espírito Santo, não conseguiu viver com a própria família dentro da casa. Ele teve que sair da visão da família. O próprio Jesus. Para você ver que é tão forte, que às vezes você fala, mas meu Deus do céu, mas como que Jesus teve que sair da visão da família? Em Mateus capítulo 12, você vai ver que às vezes você tem que sair da visão da família. Porque às vezes a família, ela é boa na visão errada, ela é boa na visão do mundo, mas na visão de Deus ela não é boa. O Evangelho de Mateus capítulo 12, o verso 46. O Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 46. Quem já achou pode ler para mim, em nome de Jesus. Lê com ponto e vírgula para você ver.
46. Isso. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Vai embora. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu a que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Está vendo porque ele tem que sair da visão da família? Está vendo? O próprio Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, teve que sair da visão da família. Por isso que às vezes, quando você toma um posicionamento da família, que você vai ter problema. Se você tomar um posicionamento, vem da família. O dia que você tomar um posicionamento, a família vai falar: você está estranho. Nossa, você foi para a igreja, você mudou. Você não era assim. Ai, estou diferente. Ai, não pode. E outra, aí começa o segredinho. Já ninguém quer conversar nada na tua frente mais. Ninguém quer falar nada mais na tua frente. Quando você chega, tá todo mundo. Você chega, todo mundo. O que foi, gente? Nada não. Nada não. Mas eu não posso saber? Nada não. Você não pode saber mais. Porque você já não faz parte, como diz, da corja. Você já tem uma coisa diferente. Porque aí quando você não cabe mais, então você não pode ser mais compartilhado com aquilo. Olha só o que aconteceu. Tudo bem. Essas mulheres sem marido, sem nada. De repente nós encontramos ali, Belém chama a casa do pão, o Moab era Egito, aquela coisa toda. Essas 3 mulheres ficaram viúvas. Aí fizeram o culto do choro. As 3 lamentando a percas. E Noemi sentiu o desejo no coração de voltar para Belém. Aí, nessa volta, resolveram fazer um culto às 3, conversar a respeito da volta. E nós vemos aqui que as 3 choraram. Choraram. Só porque chora no teu ombro, não quer dizer que vai vir para a igreja com você. Não quer dizer que vai aceitar Jesus. Só porque chorou, não quer dizer nada. Aí, entre Orfa e Ruth, as 2 noras de Noemi. E Ruth coloca no coração de não ficar em Moab, de não ficar naquele posicionamento que estava. Sair daquela visão, sair daquele povo, sair daquilo que não ia trazer benefício. Porque até então, quando você começa a aprender as coisas de Deus, você tem que ficar no lugar que Deus fala, no lugar que Deus faz e no lugar que Deus acontece. Não interessa qual é o jeito que Deus vai fazer. Porque veja bem, se no centro espírita, se na macumba, eles acreditam na Bíblia. Imagina, o macumbeiro tem aquele monte, mas ele acredita na Bíblia, ele acredita em Deus. Como é que na casa do Senhor não vai ter mudança? Veja bem, às vezes, quando nós tomamos um novo posicionamento é tudo novo. E não é fácil você se adaptar com coisas novas. Porque tudo aquilo que você tem montado em você vai ser refeito. Primeira coisa, Deus não coloca vinho novos ou em odres velhos. Deus não coloca nada novo em coisas velhas. Isso quer dizer em pessoas velhas, não pela idade. Naquele vaso que está velho. Deus primeiro desmancha o vaso. Aí Deus faz aquela formação e coloca coisas novas. Para que não rompa, para que não estraga. Deus não pode colocar uma palavra nova em você se você tem uma visão antiga, tem uma pessoa velha. Porque a Bíblia diz que o Senhor se renova todo dia. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de se adaptar às coisas novas de Deus. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus faz além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós
pensamos. Deus faz além, nunca se esqueça disso. Às vezes você está pedindo coisas para Deus, está conversando com Deus, mas às vezes você não está nem preparado para receber. Você está pedindo, mas você não está nem preparado para receber. Porque a tua oração é uma oração certeira, mas Deus vai fazer além daquilo que você ora, além daquilo que você pede. Deus não trabalha naquilo que eu e você queremos. Deus trabalha no além. E nós não estamos preparados para o além. Às vezes, para ter o além, tem que ter uma preparação. Quem assistiu o filme O Poder Além da Vida? Tudo jovem sabia. Tudo para o jovem era bom. Tudo, homem bonito, faculdade, dinheiro, mulherada, tudo, motos da boa. Só que não conhecia o além. Quando você passa a conhecer, você quer conhecer a Deus, você tem que começar a conviver com o além. Se você não conviver com o além, você não conhece Deus. Porque a fé é cega. A fé é cega. A fé é o fundamento daquilo que nós não vimos, mas aquilo que esperamos. Andar pela fé. E andar pela fé é difícil. E como é que você vai sair da visão da família? É uma coisa que você vê, que você já está adaptado. Agora imagina Ruth, acostumada a morar em Moabe. Em Moabe já tinha os lugares dos deuses estranhos, já conhecia, tinha família, tinha tudo. Agora imagine para ela conviver com aquilo que é de Deus. E outra, ela deixou família, deixou tudo a visão. É a mesma coisa que você pega Abraão, sai do meio da visão, não é abandonar, sair da visão da família. Imagine para você sair da visão da família. Imagine o que nós damos agora a Jesus. Em Mateus 12:46, sair da visão de dentro da família. Imagine Davi. Sair da visão da família. Se você for ver a história de Davi, os próprios irmãos de Davi odiavam ele. Porque quando Davi foi levar comida para os teus irmãos, os irmãos ignoraram. O que você está fazendo aqui? Você não deixou que era meia dúzia de ovelha. Aí é o chamado. Porque Deus, Ele te honra, você no meio da tua família. Não interessa, não interessa se um tem estudo, se um tem dinheiro, se um é formado, se fala bem. Mas aquele que é levantado, constituído por Deus no meio da família, irmão, pode passar a crise que for. Aquilo que é Deus permanece para sempre. Deus vai te honrar. Deus te honra. Tem que ter sabedoria, tem que ter visão. Deus te honra no chamado. Quando você aceita o chamado de Deus, quando você entra no chamado de Deus, é tudo novo. É tudo novo. E às vezes, as pessoas pensam que chamado de Deus é a pessoa que tem que pregar, que é o pregador, que tem que cair fogo. Aí a pessoa pensa assim, nossa, mas pensa que eu sou o maior dizimista da igreja. Não é nada disso. O chamado, aquilo que você sabe fazer para Deus, aquilo que você tem o dom, vocação para fazer, é aquilo que Deus vai te honrar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Ficar na vocação que for chamado. 1 Coríntios, pode nós conferir, para você marcar, para nunca mais, quando falar sobre o chamado, você não está aqui, ó. Você já fala, eu estudei sobre isso, eu sei onde está, olha aqui, ó. O bom da palavra de Deus é quando você decora o capítulo e quando você decora o texto, que você sabe aonde está, que aí você fala, poxa vida, alguém vai te dar uma coisa sobre chamado, aí você olha assim, pô, mas está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 7, 20, lê, quem achou? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Pronto, acabou. Cada um. Isso quer dizer que você tem que preocupar com o teu chamado. Vamos. Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Quem achou pode ler para mim. Isaías capítulo 10, versículo 27.
Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. O que é gordura? Unção. Tem Bíblia que está escrito unção. Quando você faz alguma coisa, Deus te dá uma unção sobre você. Ah, e outra coisa, no meio da família, Salmo 119, versículo 116. Salmo 119, versículo 116, 117. Salmo 119, versículo 116, 117. Quem achou, lê para mim. Salmo 119, versículo 116, 117. Salmo 119, versículo 116, 117. Salmo 119. Isso, versículo 116, 117. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não deixe envergonhar na minha esperança. Versículo 117. Sustenta-me e serás salvo, e livra-te Nos teus estatutos. Ó, veja bem, quando você está na direção de Deus, a unção que está sobre você, primeira coisa, Deus não dá unção, unção é conquistada. Unção é conquistada pela obediência. Por que que eu estou trazendo esse ensinamento, um chamado? Porque sair da visão da família, e a gente está trazendo sobre isso, mas isto, eu já fiz o espintão, eu estou trazendo pronto para você. E você, outra coisa que vai aprender, quando o ensinamento tem unção, aquilo que você aprende, você cresce a mais em cima daquilo. O próprio Espírito Santo de Deus que está em você, multiplica aquilo para você. Você vai. O que eu falei para você que Deus trabalha? Ainda que pensamos em nós. Deus trabalha no quê? Ainda que pensamos em O além. Você recebe um ensinamento, o próprio Espírito Santo te traz aquilo. Você fala, ele cresce em cima daquilo. Glória a Deus. Você fala, meu Deus, você cresce, você não fica paralisado naquilo, porque aquilo te dá um crescimento maior. Por quê? Você vai entrando no chamado de Deus. E o chamado de Deus não é chato. O chamado de Deus basta entender. Só que quando Deus te separa para você fazer alguma coisa para Ele, vai ter processos. Mas todo processo precisa de um advogado. E todo processo precisa de um juiz. Você já ouviu falar que alguém vai passar por um processo sem juiz e sem advogado? O advogado, Jesus. O juiz é Deus. Então você precisa da orientação do advogado para você chegar até o juiz. O que acontece que nós aprendemos com o Ruth? Às vezes, você quer tomar um posicionamento, tem pessoas do teu lado que te atrapalham. Pessoas da tua família. Porque aqui, Noemi é sogra. A sogra não queria deixar a nora subir na vida. Família. Quando foi para Abraão sair da visão da família, pai, irmãos, aquela coisa toda. Ah, não, que isso, Abraão, você é louco. Abraão, não dá. Lembra na semana passada nós falamos Lucas capítulo 2 a respeito de Jerusalém? A própria família abandonou Jesus, a mãe e o pai deixaram Jesus, perderam Jesus. Às vezes a própria família perde Jesus. E às vezes você acha Jesus e as pessoas querem tirar Jesus. Deus te deu uma visão, aí você tem que ir, não, você tem que lutar. Não, peraí, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu não quero construir uma história. Às vezes você olha para a família, aí você pergunta, qual é a história da minha família em Deus? Muitas vezes você olha para a tua família, aí você olha para a tua família. Olha agora para a tua família e pergunta para si mesmo, qual é a história de Deus dentro da tua família? Uma história que você pega assim, você fala assim, olha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, foi assim, a igreja é assim, olha, é assim. Vê qual é a história da tua família. Aí você procura, você não acha.
E aí você é a história da família.